Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Vamos colocar em pé. Vamos iniciar o nosso culto em oração. Amém? Orar por aqueles irmãos que não vão poder estar aqui conosco hoje pela manhã. Orar por aqueles que estão a caminho. E também, você pega tudo hoje que você tem e coloque e apresenta nas mãos do Senhor. É o nosso primeiro culto do mês de outubro, mas não significa que seja o primeiro dia que o Senhor está querendo fazer algo. Nós só estamos dando continuidade naquilo que o Senhor já tem revelado a nós. Então, vamos nos posicionar diante daquilo que o Senhor já tem nos entregado. E primeiramente vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e vamos consagrar este tempo de adoração, de louvor, de ministração, de conhecimento, de entendimento e de discernimento que Ele está nos entregando hoje pela manhã. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos ao Senhor pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado, Pai, pela sua presença em nossas vidas. Pai, diante de ti, Senhor, nós primeiramente pedimos perdão a ti por pecados, transgressões, por aquilo que possa ter vindo, Senhor, em nossa mente, olhares ou até mesmo palavras, ó Senhor, que chegaram aos nossos ouvidos. Mas tudo consagramos diante do seu altar. Cancelamos, anulamos, repreendemos e expulsamos todo tipo, Senhor querido, de intromissão, todo tipo de seta, dardo, ou qualquer tipo, Senhor querido, de investida do inimigo contra as nossas vidas. Cancelamos e anulamos toda ação do inimigo contra, Pai, a nossa família e os nossos familiares. Repreendemos e expulsamos qualquer espírito de enfermidade, Pai, possa ser ele qual nível for, nós lançamos ele por terra agora em nome de Jesus. Consagramos este dia a ti, Senhor, e queremos apresentar desde já como igreja tua, Senhor. Coloca, Pai, a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu conhecimento, não, Pai, somente para aqueles que irão votar, mas para todos aqueles que irão administrar, Senhor querido, esta nação e virão administrar, Pai, estes estados, em nome de Jesus, ó Pai, que como igreja tua nós clamamos. Nós temos, Pai, esta autoridade, esta ousadia de orar, de clamar, de pedir e de fazer, Pai, com que o seu nome, Senhor, seja glorificado nesta terra. Então, Senhor, dá, Pai, sabedoria, Senhor, para que o seu reino seja estabelecido, Pai, no nosso Brasil. O seu reino seja estabelecido na nossa nação. O seu reino seja estabelecido no nosso estado, Pai, e possamos ser gratos a ti em tudo, Senhor. Graças te damos, Pai, por todo o seu cuidado. Muito obrigado pela sua presença, porque, Senhor, não só neste mês de setembro, mas também agora, Pai, nesta semana que nós passamos, o Senhor nos supriu. O Senhor nos deu, Pai, o que comer. O Senhor nos deu o que vestir. O Senhor fez, Pai, com que participássemos, Pai, de vários eventos, ó Senhor. E, ó Pai, dentre eles, ó Senhor, o Senhor nos deu a condição de sentarmos à mesa, Pai, para poder estar com os nossos familiares comendo o alimento que foi posto. Por isso somos gratos a ti, Senhor. Muito obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado. Como somos gratos, Pai, pela manifestação do seu querer em nós. Como somos gratos por este dia. Como somos gratos, Pai, por estar aqui, Senhor, rendendo graças a ti, porque somente tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Obrigado, Pai. Consagramos ao Senhor este culto. Consagramos as nossas vidas em adoração a ti. Consagramos tudo diante, Pai, da sua presença, para que o seu nome, Senhor, seja exaltado, o seu nome seja engrandecido, o seu nome, Pai, venha, Senhor, a ser revelado em todas as nossas ações e em todas as nossas atitudes, Pai. Leva desde já o nosso pensamento cativo ao conhecimento de Cristo, para que nada, Senhor, roube a nossa atenção, antes possamos entregar, Senhor, o nosso culto a ti, um culto racional e um culto, Senhor, aonde possamos nos prostrar e receber tudo que o Senhor tem preparado para nós. Graças nós te damos, Pai. Muito obrigado. Assim nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. No livro de Colossenses, no capítulo 2, no versículo 6,
na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 6. Hoje é dia de nós sermos gratos, né? A mesa está posta. E nós estamos na casa do Pai, né? Na casa do pão. Para poder não só celebrar, mas também trazer à memória aquilo que Jesus, Ele fez por nós na cruz. Aquilo que Jesus conquistou por nós. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Amém? Somos gratos? Amém. Somos gratos? Muito gratos? Amém? Aleluia. Então podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Então que essa nossa gratidão nessa hora se expresse através do nosso louvor. Então já quero chamar aqui a irmã Jaqueline. Nós vamos adorar ao Senhor, mas, irmãos, que não seja uma adoração ou seja algo que você somente cante ou espere algo, mas que realmente você se derrame na presença do Senhor. Que faça ou tenha significado tudo aquilo que o Senhor vai falar contigo hoje. Que não seja simplesmente mais uma palavra, mas que seja algo que mostre e revele essa presença de Deus. Amém? Irmã Jaqueline? A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós possamos adorar e glorificar o nome santo do Senhor, né? Aleluia. Hoje é dia, sim, né? Todos os dias, mas hoje é um dia que nós refletimos quando Jesus morreu ali na cruz, para nós termos vida e vida com abundância, né? Morreu ali na cruz para nos salvar, para nos dar vida, né? Que nós possamos ser gratos por isso, né? Eu queria louvar e agradecer ao nome santo do Senhor, os irmãos souberem, amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereças, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Pai. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
palmas, louva ao Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Você pode continuar dizendo isso? Que nós acabamos de louvar? Então, continua. Vai falando assim: eu quero viver algo novo. Vai. Fazendo o coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Podeis assentar. Sabe por que eu falei isso? Como nós estamos convictos daquilo que nós acabamos de louvar? Como a gente quer viver algo novo se nós continuamos com as mesmas atitudes do velho? Como nós queremos um dia achar que está tudo bem e no outro dia a gente não está pronto para poder fazer nada? Vocês repararam que neste mês de setembro foi entregue algo novo para nós? Amém. Quem esteve aqui só nos cultos de segunda e quinta recebeu ou foi instruído com palavras que estas palavras, uma vez colocadas em prática, transformam a vida. E este tipo de transformação não dá simplesmente só para falar: eu estou indo para a igreja. Então, ir para a igreja não é transformação, irmãos. Ir para a igreja é só mudança de hábito. Ir para a igreja não é algo real. Ir para a igreja é algo material, não espiritual. Como assim? Porque muitas vezes a gente está vinculado a estar na igreja e ser um ser espiritual. É mentira. O ser espiritual você é 24 horas por dia. A mudança, a transformação são 24 horas por dia que ela acontece. Estar na igreja só faz parte de um princípio e de uma ordem que nos foi dada de estarmos em comunhão com os irmãos. É só isso. Ou seja, é algo que nós temos que viver para nós estarmos juntos. Mas a nossa vida espiritual, ou seja, aquilo que nós acabamos de adorar, algo novo, ele só é revelado quando nós colocamos em prática tudo que nós estamos aprendendo. Que nem se você foi te dado uma palavra, foi te dado algo para você poder fazer. Por que até agora você não fez? Você está esperando quem? Ou está esperando o quê? Ai, é que hoje vai ter as eleições, então eu estou esperando as eleições. Se você está esperando no homem, está esperando nas eleições, nada vai acontecer, porque só o Senhor pode fazer através da sua vida. Então deixe o Senhor comandar e dirigir a sua vida em tudo, para Ele poder tomar as rédeas e poder te conduzir naquilo. Não adianta chegar, tá chorando, tá durante o dia. Imagina, você recebe uma palavra hoje, daí pega, chega amanhã, no outro dia você já não está bem. Por que não? Porque na verdade a palavra ela só vem como um ensinamento para nós colocarmos em prática. Vou dar um exemplo muito claro para nós. Quando você começou a trabalhar em algum lugar, ou quando você começou a fazer qualquer tipo de tarefa, no início parece ser até difícil de se fazer, não é? Exemplo com todo mundo aqui, que é mais fácil. Quando você começou a aprender a fazer o seu primeiro arroz, nos primeiros dias, a primeira vez você fala assim: Jesus, não sei nem a quantidade de água, né? E a quantidade, imagina quantas xícaras de arroz eu coloco ali. Depois que você pega a prática, você vai medir arroz, você coloca água e fica bom. Por quê? Prática. Da mesma maneira o Evangelho em nossas vidas, se ele não é colocado em prática, nós sempre vamos ficar vivendo, entenda, vivendo na dependência dos outros e não na dependência de Deus. Entenda, não é altos e baixos todos vão ter. Sabe por quê? Porque se quando você está no alto, se não tiver o baixo, você não cresce. Por quê? Porque sempre você vai achar que você pode tudo, até a hora que Deus ele fala assim: não, desce aqui que eu preciso te ensinar mais. E aonde ele pega e nos ensina. Por que estou dizendo isso? Eu fiz o levantamento e puxei
O mês de setembro, olhem, prestem bem atenção, olha as palavras que foram ministradas para nós no mês de setembro. Por isso que eu gosto, irmãos. Se você não tem esse hábito, comece a ter este hábito. Comece a puxar todas as palavras. Comece a meditar nas palavras que foram ditas. Comece a meditar nas palavras que foram ministradas. Isso eu não estou falando nem os áudios que são diários. Eu estou falando somente as ministrações de quinta e domingo. Olha o que foi dito. Pegamos lá, o dia 1º, né? Porque eu não lembro, mas eu acho que o início de setembro foi numa quinta-feira, né? Acho que foi dia 1º, foi numa quinta-feira. E olha o que o Senhor ministrou para nós. Eu vou colocar em ordem de quinta a domingo para nós entendermos. Primeiro, logo no primeiro dia de setembro, foi falado assim: gratidão, o que eu entreguei e o que você trouxe para mim. Segundo, gratidão, entrega, voluntariedade e colheita. Terceiro, o Senhor acrescenta anos sobre a sua vida. Quarto, o que você está vendo? O Senhor te chama para viver milagres. Depois, do que você tem se alimentado? A casa do pão é o seu lugar de suprimento. Depois, jogue fora o velho, aquilo que te impede de crescer, e viva o novo de Deus. Depois, há algo impossível para Deus? Depois, o Senhor coloca o seu inimigo em suas mãos. Faça o que ele te ordenou. E as duas últimas foram: a unção está sobre a sua vida. A escolha mostrará a sua decisão. E o último, o Senhor restabelece a nossa visão para o seguirmos. Agora me fala, diante de todas essas palavras, o que nós temos colocado em prática? Por que estou dizendo isso? Para nós começarmos a observar. E comentei com o pastor Laércio, e o Senhor foi um pouco direto em relação a este mês que nós estamos entrando. Nós passamos 9 meses. E nesses 9 meses o Senhor ministrou algo sobre as nossas vidas. Ele falou assim, desde lá no início, ele falou assim: este ano nós temos que estar enraizados no Senhor. Este ano é nos aprofundar nele, porque assim, a partir do momento que ele disser ou dar o start, nós não vamos mais poder parar ou olhar para trás, porque ele vai começar a nos usar da maneira que ele nos chamou nessa terra. Então, ele já estabeleceu algo sobre as nossas vidas para nós caminharmos em cima daquilo. Então, diante disso, ele falou assim: se passaram 9 meses. E destes 9 meses, o Senhor pegou e me deu uma alusão em relação a uma gestação. Por quê? Uma gestação normalmente demora entre 8 a 9 meses, algumas um pouco menos, mas vamos pegar de um modo geral que praticamente são 9 meses para que algo seja gerado. E após esta gestação, existe um período onde que há o resguardo, não é? Ou seja, é colocado assim como se fosse a quarentena, não é um nome popular, é um nome popular, não um nome que eles realmente dão, mas existe a quarentena. O que é essa quarentena? O que são esses 40 dias? O que é este período pós-parto? É o que? É o período onde a mulher ela começa a ver e ela começa a enxergar no corpo dela que tudo aquilo que em 9 meses foi tirado do lugar, volta no lugar. Você vai falar assim: loucura! Em 9 meses sai do lugar e em menos de 40 volta? Como assim? Daí sabe o que o Senhor está falando? Neste mês de outubro, o Senhor vai começar a nos mostrar que através da santificação e da nossa consagração, o Senhor vai começar a colocar todas as coisas no lugar. Você vai falar: como assim? É loucura? Mas começa através de todos os nossos sentidos, através da nossa mente. E por isso que o Senhor tem ministrado para nós sobre algo novo. Se a nossa mente não mudar, o novo não vem. Por isso que o Senhor tem falado para nós da nossa visão. Se a nossa visão não mudar, o novo não se revela. Por isso que Ele tem falado daquilo que sai da nossa boca. Se a nossa boca não começar a profetizar e não começar a lançar palavras de bênção, tudo vai ser ao contrário daquilo que nós achamos que acreditamos. Se do nosso interior não tiver uma fé, as nossas emoções não estiverem firmadas e fundamentadas em Cristo, como nós vamos querer viver o melhor que Deus ou o novo de Deus em nós?
Então o Senhor, Ele tem nos ensinado, Ele tem nos mostrado e Ele tem referido através da sua palavra. E digo, irmãos, todas as ministrações que estão sendo ditas estão sendo direcionadas para a nossa transformação. E essa transformação tem um único objetivo: o reino dos céus. Tem um único objetivo: a nossa salvação. Não adianta a gente falar se as nossas atitudes demonstram o contrário. Então nós temos que falar, fazer e demonstrar e revelar a glória do Senhor em todas as nossas atitudes. Falar, todo mundo fala, mas agora está na hora de nós mostrarmos. Se você falar algo para Deus, cumpra. É melhor você não ter feito o voto do que você fazer o voto e não cumprir. Então, se você fez algo, faça, independente das pessoas. Não espere pessoas, espere em Deus. Não espere algum tipo de ordem, espere, ou melhor, faça aquilo que o Senhor já te chamou para fazer. Deixa o Senhor te usar da maneira que Ele quer te usar. Deixa o Senhor fazer aquilo que Ele tem para fazer. Sabe por quê? Jesus ficou 30 anos esperando a ordem. Uma ordem que já tinha, ou melhor, uma promessa que já tinha sido dada a Ele só esperou a ordem do ir, ou seja, do agir. E Ele, em 3 anos, Ele fez algo que nenhum homem ainda conseguiu entender como aquilo foi feito em 3 anos. Um pouco mais, de 3 anos. Então, o que o Senhor está mostrando para nós hoje? A mesa está posta, mas nossa atitude diante da mesa é o que vai demonstrar aonde nós queremos estar, o que nós queremos ser e que tipo de comida nós queremos comer. Porque a nossa atitude, ela vai demonstrar aquilo que o Senhor, Ele quer revelar em nós. Então, neste mês de outubro, não perca o propósito, não perca o foco. Ainda que venham lutas, tribulações, tristezas, ainda que venha tudo contra, saiba de uma coisa: fiel é aquele que prometeu. Fiel é o Senhor para poder fazer muito mais sobre a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, rapidamente eu quero abrir aqui a oportunidade. Alguém quer contar algum testemunho? Alguém quer falar algo que o Senhor colocou para você ou mostrou para você? Amém? Mesmo sonolento? Aleluia. Quer vir, meu senhor, por favor? Não é que veio um testemunho, mas é algo que eu Então, por favor. gostaria de falar. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Hoje eu venho agradecer pela minha melhora essa semana, mas também eu quero pedir humildemente a Jesus que Ele tenha compaixão do nosso país. E venho pedir, Senhor, que aceite a minha humilde oração e meu jejum que eu estou, para que o nosso país seja protegido por pessoas de bem e que nossos padres, nossos pastores, nossas igrejas, nossas famílias sejam protegidas por tudo aquilo que é sagrado por Ti na Bíblia. Que hoje nós estamos numa luta entre o bem e o mal. E hoje o bem tem que vencer. Amém, Jesus. Nós estamos aqui humildemente orando e jejuando pela nossa nação, que é uma nação abençoada por Deus. É uma nação que nasceu para Ti, Senhor. Tem 80% de cristãos. E por isso eu creio, eu tenho a certeza que hoje se fará justiça no nosso país. Muito obrigada, Jesus, que o Espírito Santo desça sobre nós. Amém. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E aqui a hora que a irmã Sônia estava orando e agradecendo ao Senhor, o Espírito Santo de Deus falou algo comigo. Você vai falar assim: que loucura. Eu falei: não, Senhor, é isso. Entenda, o amanhã pertence a Deus, mas a nossa decisão hoje
é o que vai definir o nosso amanhã. Agora, rapidamente, por que rapidamente eu digo? Porque se a gente pensar muito, a gente vai querer um monte de coisa que não é a verdade que está dentro de nós. Isso é uma coisa que eu aprendi na escola e aprendi com algumas pessoas e é real. Tudo que você pensa demais não é o que está dentro de você, é aquilo que você acha que está, mas não está. Mas aquilo que você fala de bate-pronto, assim, é aquilo que já está dentro de você. O que você quer viver neste mês de outubro? Pensa aí. Pensou? É assim, é rápido. Porque pensar demais a gente pega e cria uma ilusão e não cria a realidade. Então agora, diante disso, coloca isso no altar do Senhor. Colocou? Ótimo. Agora libera a sua fé para que isso aconteça. Como assim? Que muitas vezes as distrações vêm na nossa vida para atrapalhar o propósito de Deus. Muitas vezes a palavra está sendo ministrada no altar e a nossa audição está nas coisas que nós temos que resolver e não naquilo que o Senhor quer nos entregar ou quer revelar através de nós. Você quer ser usado por Deus? Deixe Ele ser usado. Ou melhor, deixe ser usado. Deixe Ele te usar. Deixe Ele demonstrar esta glória, esta presença através da sua vida. Não limitando o poder dEle, mas revelando a glória dEle. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos entrar agora na palavra. Eu quero chamar aqui o pastor Laércio, que ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nesta manhã. E em nome de Jesus, que nós fiquemos com os nossos ouvidos atentos a tudo que o Senhor Ele quer revelar e da maneira que Ele quer revelar para nós. Amém? Pastor Laércio. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Foi de muita alegria, mais uma manhã na casa do Senhor, para adorar e exaltar o nome santo do Senhor, amém? Os irmãos estão dando risada, está vendo o pastor Laércio de terno aqui, Deus Ele faz do jeito que Ele quer, né? Então, hoje Ele pediu para eu me vir de terno, eu vim de terno. Quando Ele pede para eu me vir com roupa, Deus é tremendo. E tudo que o Senhor já vem falando nesta manhã, Ele só quer acrescentar, mostrando através da palavra nesta manhã. Eu queria pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, nós vamos estar lendo do 1 ao 11 e depois do 20. Depois do 19 ao 28, amém? Atos 14, versículo de número 1. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra assim: o evangelho é pregado em Icônio, Listra e Derbe, sucesso e perseguição à volta a Antioquia. E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. Detiveram-se, pois, muito tempo, falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha. E ali pregavam o evangelho. Estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Versículo de número 19. Sobrevieram, pois, uns judeus de Antioquia e de Icônia, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto.
Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito, anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizeram e por eles, e como abriram os gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória, eis aí a sua palavra, Senhor. Te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelas minhas transgressões, ó Pai. Que eu venha ser um canal, instrumento para estar ministrando a sua palavra, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Desde já, Senhor, te pedimos, repreenda toda a retaliação do adversário, todo laço, toda seta, tudo que é contra a tua palavra nessa manhã, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Se houver cumprido o seu querer, a sua vontade nessa manhã. É que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar, amém? Eu estava meditando nessa palavra, essa passagem fala a respeito de a primeira viagem de Paulo ali, juntamente com Barnabé. Paulo, ele foi designado pela igreja ali, já tinha um chamado, quando Jesus Cristo teve um encontro com ele, Jesus Cristo já tinha falado que ele ia pregar para os gentios, ele ia fazer a obra. E depois a gente vai ler um pouco atrás, falando a respeito do que aconteceu ali. Mas o que o Senhor ele ministrou nessa manhã, nesse dia, a respeito dessa palavra ali, diz a palavra que eles foram para uma cidade, pregar a palavra para os gentios. Muitos ali ouviram, outros não ouviram, ficou uma discussão entre eles, uns querendo apedrejar, uns querendo matar eles. Eles saíram de lá e não desistiram, eles não voltaram para trás. Eles foram fazer a obra, a igreja mandou ele fazer a obra, eles fazerem a obra, e chegou lá, pregou o evangelho de Cristo e muitos acreditaram, outros não, e ficou aquele alvoroço, porque as cidades eram as cidades idólatras, o povo idólatra, e ali que acontece, eles brigaram, discutiram ali, queriam matar Paulo e Barnabé, e de repente eles pegam e falam, vamos para outra cidade. Se eles aqui estão fazendo todo esse alvoroço, vamos para outra cidade. E eles continuaram a jornada. Foi falado de constância na manhã de hoje, né? O evangelho é constância, o evangelho é você não parar diante das dificuldades, diante das lutas, diante das situações. E aqueles dois homens, eles não pararam, eles foram para outra cidade. E chegando na outra cidade, ali de repente Paulo se depara com um homem. Diz a palavra do Senhor que aquele homem, ele tinha uma enfermidade, ele não andava, desde o seu nascimento ele estava ali, e o Senhor ele ministrou tão grande no meu coração, sabe o quê? Porque ele morava num lugar idólatra, era um povo idólatra, tinha vários deuses naquele lugar, mas sabe o que o Paulo, ali com os olhos espirituais, como já foi falado com o Espírito Santo de Deus, que nós temos o Espírito Santo de Deus quando você tem os olhos espirituais. Quando você tem o Espírito Santo de Deus, você vê que aquela pessoa pode ser curada, aquela pessoa pode ser liberta, aquela pessoa pode ser transformada. E Paulo, ele olha para aquela situação, para aquele homem ali. Sabe o que ele encontra naquele homem? Fé. É loucura, irmãos. Aquele homem, ele tinha fé, mas ele não tinha ouvido falar que Jesus Cristo curava, libertava, salvava. Ele não tinha ouvido falar. Mas a palavra é que aquele homem ali, sendo idólatra, ele tinha fé. Você, algum dia, já se deparou com alguém aí fora e você fala assim, a pessoa está numa situação, numa luta, numa enfermidade, num algum problema, está totalmente errado na vida dele ou na vida dela, daí você chega para ela e fala assim, e aí, tudo bem? Não está muito bem, mas eu tenho fé que Deus vai me tirar dessa situação. Já ouviu alguém do mundo aí fora falar isso?
Deus vai me tirar dessa situação, Deus vai curar. Deus vai curar. Ela fala da boca para fora. Ela tem fé, mas ela não tem a fé a qual você tem. A qual a fé que você ouviu, foi liberto, foi transformado. Essa fé a qual você tem, ela não tem. Ela tem a fé, mas ela não tem a fé de Jesus Cristo. Ela não tem a fé do poder vivo. E por isso que hoje você tem que ser grato a Deus, porque os seus olhos espirituais foram abertos. Hoje você não é mais cego, hoje você tem uma visão de reino, assim como o Senhor ele ministrou. Ou você está dentro da igreja, como já foi falado, ou você tem uma visão de reino, ou você continua cego. Eu escolho ter uma visão de reino, mas tem muitos que estão dentro da igreja, escolhem continuar cego. É uma opção sua, é uma escolha sua. Paulo, ele escolheu abriu a visão dele para que ele fosse proclamar o evangelho aos gentios. Esse era o chamado de Paulo, essa era a missão de Paulo nessa terra. E aí Paulo, ele se depara com aquela situação. Ele olha para aquele homem, e aquele homem, ele viu que tinha fé para ser curado. Quantas pessoas, o Senhor ele ministrou no meu coração nessa madrugada, quantas pessoas no mundo aí fora têm fé para ser curado, têm fé para ser liberto dos vícios? As pessoas têm fé, mas elas não conseguem sair daquela posição, sabe por quê? Porque precisa de uma palavra, já foi falado nesta manhã, precisa de você para estar lá e falar: ei, Jesus Cristo me curou, Jesus Cristo me libertou, tirou-me lá da vida do crime, das drogas, do álcool, da prostituição, da idolatria. Ele me fez isso e pode fazer com você também. Basta você crer, basta você andar nos caminhos dele. É necessário isso, irmãos, porque um dia alguém teve essa mesma fé, essa mesma visão de reino de Paulo para pregar para você, para falar do amor de Cristo para você. Você tinha fé lá fora. Quantas vezes na madrugada, eu voltava na madrugada, via minha mãe chorando ali, e eu falava assim: eu tenho fé que um dia eu vou parar de beber. Eu tinha fé que um dia eu ia parar de beber, mas eu conhecia um Cristo pregado naquela cruz, eu conhecia um Cristo que eu nunca tinha andado com ele, eu nunca tinha visto o poder dele de curar as pessoas, de libertar as pessoas. Eu tinha fé, mas a minha fé era uma fé morta. Mas um dia eu ouvi a palavra, alguém pregou para mim, alguém mostrou o testemunho, e aquilo ali, um dia eu resolvi abrir o meu coração para ele, e ele me libertar, me transformar, e aquela cegueira espiritual cair. Olha o que já foi falado no dia de hoje, quantas palavras veio no mês de setembro. Hoje é o dia de você abrir os seus olhos espirituais, ter uma visão de reino. Sabe aquela pessoa lá na sua casa, que você olha e fala assim, ó, ela continua na mesma situação. As pessoas falam para você: isso daí não vai mudar. Esse diagnóstico médico, já foi falado que não tem cura. Já foi falado que não liberta, isso daí não tem mais jeito. Até o mundo aí fora fala: pau que nasce torto não se endireita. O mundo aí fora fala. E aí muitas das vezes a gente anda como uma multidão anda. Não tem a fé de Cristo, tem a fé que a multidão tem. É por isso que estamos dentro de uma igreja, que já foi falado na manhã de hoje. A igreja, você vem, se alimenta da palavra, ouve a palavra, toma posse da palavra e vai viver o evangelho de Cristo lá fora. A igreja é feita para isso. Agora eu quero te pedir para você botar algumas páginas da sua Bíblia. No capítulo de número 13, fala assim: Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Versículo 1 diz assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Amém. A igreja, aqueles homens tiveram a visão, o Espírito Santo de Deus incomodou eles e falou assim: ó, separa os dois.
Porque eles têm uma missão, eles têm uma obra a cumprir. Eles têm um chamado, eles têm que pregar para os gentios e vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Eles estavam orando, jejuando e de repente aqueles homens ali, os líderes daquela igreja falou, separa, o Espírito Santo de Deus falou para eles, separa Paulo e Barnabé. Porque eles têm um chamado. A missão deles é ir para fora pregar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus, ele revelou já tantos dias, tantas vezes, foi falado de palavra, tantas vezes o Espírito Santo já revelou esses tempos, não sei que dia foi, o Espírito Santo de Deus revelou que tem profetisas nesse lugar, mas se você não tomar posse, como que você vai profetizar? Tem pessoas que é pregador da palavra, se você não tomar posse, se você não despertar, já foi falado, mas você tem que despertar, você que tem que abrir o seu coração e tomar posse. Paulo ali, ele foi para a igreja, ouviu a palavra, ali eles jejuaram, oraram, e aí de repente os líderes falaram, agora é a hora, o Espírito Santo de Deus disse que é para vocês irem. E o Espírito Santo de Deus já falou para mim, para o pastor Leandro, que essa é a hora de você, igreja, acordar, despertar, você tem um chamado. O chamado que foi Ele que colocou isso na sua vida. Você tem uma missão, você tem um algo para fazer nessa terra que eu não tenho. Você tem um dom que eu não tenho, mas você precisa despertar. Paulo, ele recebeu aquilo, ele entendeu e foi fazer a missão dele, ele foi pregar. Na primeira situação ali adversa, a primeira cidade, queriam apedrejar ele, o que ele fez? Voltou para trás? Não, ele continuou. É o que acontece muitas das vezes quando a gente começa no Evangelho, começa a fazer a obra do Senhor. Daí vem pedrada, vem problemas, vem luta, vem dificuldade. É melhor eu ficar de banca, é melhor aceitar, não é assim? Quantas pessoas no dia de hoje, com chamado, com obra, com tanta coisa, mas é melhor você ir para uma igreja grande e ficar de banco, porque aqui o Senhor não vai me ver? Não, o Senhor ele vê, irmãos, ele sabe que foi ele que escolheu, cada um tem um chamado, cada um tem uma missão. Mas infelizmente as pessoas estão dentro da igreja morrendo. Tem tantas pessoas dentro da igreja mortas. Fica dentro da igreja, passa dia, passa meses, passa anos, estão mortas dentro da igreja, estão certas dentro da igreja. Não estão com a visão de reino. E a visão de reino é o quê? Que Jesus falou para todos os discípulos aí, de pregar o Evangelho a toda criatura. É a visão de reino, irmãos. Essa não é só os pastores, não é só aquela pessoa que foi ungida, que foi derramado óleo. É a missão de todos, mas como você vai fazer, eu não sei, mas o Senhor ele vai te usar para falar, para fazer a obra. Para fazer dentro da sua casa, na escola, no seu trabalho, nos seus vizinhos, o Senhor ele vai te usar. O Evangelho é isso, irmãos, é para você ganhar almas. Não é para você ficar só se alimentando, só indo para a igreja, no seu dízimo, ficar passando tempo, porque vai chegar uma hora que você vai morrer espiritualmente, irmãos. Sabe por quê? Porque você não vai ver testemunhos, você não vai ver nada acontecendo na sua vida, você não vai ver sinais, não vai ver maravilhas, através de você, porque você é um canal. É isso que o Evangelho de Cristo nos ensina a cada dia. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi separado. Olha aqui que Paulo ali no meio daquela situação, no meio de um monte de gente idólatra. Disse que eles adoravam Júpiter, Mercúrio ali, eles tinham templos ali que adoravam outros deuses, mas dali naquela cidade Paulo se depara com aquele homem e via que tinha fé nele. Via que tinha fé, voltando lá. No versículo 9 de número 14, diz assim: então ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos. Paulo olhou e fixou nele os olhos e disse, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Irmãos, esse homem era de nascença, irmãos. Ele tinha fé, ele tinha esperança que ele podia ser curado. Mas ele estava precisando de alguém. Olha o que o Senhor está falando com você nessa manhã. Tem pessoas no dia de hoje morrendo, mas está precisando somente de você, de uma palavra com convicção, essa fé que há em você, a mesma fé que um dia Deus te curou de
tantas enfermidades, que Deus te libertou do álcool, do vício, das drogas, essa mesma fé, essa pessoa está esperando você para falar para ela, mas muitas das vezes nós nos acovardamos. Muitas das vezes a gente fala, isso não é meu chamado, isso não é para mim, isso é para os pastores, isso é para a pastora, isso é para outras pessoas, não é para mim, é para você. Se o Senhor te escolheu, é para isso, irmãos. O Senhor, Ele te escolheu para fazer uma grande obra. Pode começar lá na sua casa, pode começar lá no seu vizinho, pode começar lá no seu trabalho, mas Ele escolheu você. E ali diante daquela multidão, o Espírito Santo de Deus usou a vida de Paulo e escolheu aquele homem ali, o que estava enfermo, o que estava ali de nascença. E quantas das vezes, voltando para trás, nós não estávamos enfermos lá atrás? Muitas das vezes a gente tinha fé, mas não tinha fé nesse Jesus Cristo a qual hoje a gente anda. A gente tinha fé para ser curado, a gente tinha fé para parar de beber, a gente tinha fé para parar de usar droga, a gente tinha fé para receber um emprego maravilhoso, a gente tinha fé para ter uma vida financeira boa, a gente tinha fé para ter uma família abençoada, a gente tinha fé para ter uns filhos, mas não tinha uma palavra, alguém com autoridade, o Espírito Santo de Deus para nos ativar aquela fé a qual Ele tinha. E quantas vezes a gente ficou no mundo desse jeito? Eu demorei 20 e poucos anos para ser liberto, para ser transformado. Outros demoram mais, outros demoram menos. Mas o Senhor, Ele tem feito. Mas como o Senhor Ele vai fazer lá fora se eu não entender o Evangelho aqui dentro? As pessoas estão indo dentro da igreja, indo para a igreja só para pedir, irmãos. Eu vou na igreja porque hoje eu quero pedir isso. Hoje eu vou na igreja porque eu quero pedir para o Senhor me abençoar essa semana. Essa semana de trabalho vai ser uma correria. Você já está programado na sua cabeça, vai ser isso, vai ser aquilo. Já está tudo programado o que você vai fazer a semana. Mas o que você vai fazer para Deus? Você vai falar para alguém? Você vai ser usado para ministrar a vida de alguém? Você vai ter companheiros, amigos, pessoas que vão estar do seu lado. Vai ter familiares que vão estar com você, que não têm a mesma fé que você tem. E aí, o que você vai falar? Você já buscou? Você já pediu direção ao Espírito Santo de Deus? Aquele que anda em Espírito, irmãos, Deus Ele vai te usar em Espírito, mas aquele que anda na carne, Deus Ele só vai te usar na carne. E quantos não estão dentro da igreja dessa maneira? Vem, se alimenta, aí pensa que é o Espírito Santo passa a pateia, pega fogo e tal, o Espírito Santo de Deus, nossa, sai com cheio, com poder, daí chega lá fora, só anda na carne. Paulo ele recebeu lá dentro da igreja. Foi separado ali, essa é a hora, Paulo. Essa é a hora de você fazer. Impor as mãos na cabeça deles e falar, agora é a hora. Eles entenderam. E aí, a primeira situação, eles não voltaram lá atrás. Não, vamos continuar. Vamos continuar. É isso, irmãos. Tem que continuar, não pode parar diante das situações, diante das lutas, dos problemas. O inimigo ele vai sempre colocar problema, sempre ele vai colocar luta, sempre ele vai colocar situação para você parar. Sempre ele vai fazer algo para você não continuar a adorar a Deus, buscar a Deus, fazer a vontade de Deus, assim como a dona Sônia acabou de falar, jejuar, orar, buscar. O inimigo sempre vai colocar. Por quê? Porque ele não quer. Porque ele sabe que se você fazer, se você obedecer, você vai ser mais que vencedor. E você não obedecendo, você fica dentro de uma religião, dentro de 4 paredes, e fica se definhando. Quantos crentes estão dentro de uma igreja se definhando? Quantas multidões dentro da igreja seguem? Mas o Senhor ele ministra na manhã de hoje que é visão de reino neste lugar, irmãos. É visão de reino, você tem que ter essa visão de reino, a visão que Paulo teve. Paulo teve essa visão de reino, os apóstolos teve ali essa visão de reino, o evangelho que hoje é pregado, muitos estão sendo curados, libertos, porque é visão de reino. Quando eu me deparo com uma situação, as pessoas falam assim, isso não tem mais jeito. Por que não tem mais jeito? O Deus do impossível a qual eu oro, a qual eu busco, a qual eu creio, eu sei que tem jeito. Se for da vontade dele, vai acontecer. Eu vou orar, se for da vontade dele, vai acontecer. É isso, irmãos. Mas muitas das vezes a gente anda como o mundo anda. Não tem mais jeito mesmo.
Hoje pessoas já ouvem crente falando assim, ó, lavei as minhas mãos. Lavei as minhas mãos. Deixei para lá. Não é assim, irmãos. Ei, os olhos espirituais que Paulo ele focou naquele homem. Hoje tem pessoas do seu lado. Tem pessoas dentro da sua casa. Ela tem fé para ser liberta. Ela tem fé para ser curada. Ela tem fé. Mas ela ainda não tomou mal. Ela não tomou essa posição, sabe por quê? Porque você não teve autoridade para falar. Assim como Paulo falou, ei, levanta-te e anda. Levanta, ei, sai daí. Sai dessa situação. Ei, você já teve autoridade para falar isso para alguém? Sai dessa situação. Toma posse da sua cura, toma posse da sua libertação. Levanta nesse dia. Você já fez isso para alguém? Ah, mas a minha fé ainda, pastor, é pequenininha. Mas, ei, a fé vem por ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Quantas palavras já foi liberada neste altar? Como é que está a sua visão espiritual? É visão de reino ou ainda continua cego? Tem que ter visão de reino, irmãos. Aí continuando, no versículo de número 20, diz assim, daí depois que aconteceu um processo ali, irmão, depois que ele curou aquele homem daquela enfermidade, aquele homem saltou ali, foi curado, o homem que era, de nascença ali, que não andava, ele começou a andar. Ele começou a andar. Ele começou porque ele tomou posse ali. A fé de Paulo ali moveu o coração dele, ele tomou posse e ele foi curado. Mas ali diante daquela situação ali, aquele povo idólatra, aquela cidade idólatra ali, começaram a endeusar ali, o Paulo e Barnabé ali, chamou ele de Júpiter, outro de Mercúrio ali, eles começaram a endeusar eles ali, ficou uma situação constrangedora, porque, não é o homem que faz, é Jesus Cristo que faz. Nós apenas somos um canal. Você é apenas um canal. Quando você colocar a mão, quando você orar, e aquela pessoa ser liberta e ser curada, não é você. Você é apenas um canal. E aí, aquele povo idólatra nunca tinha ouvido falar de Jesus Cristo, nunca tinha, eles começaram a endeusar. Ele, já veio, Júpiter está aqui, Mercúrio está aqui, começaram a se endeusar. Aí diz a palavra que eles rasgaram suas vestes e começaram a falar da palavra do Senhor. Ei, nós servimos a um Deus que fez o céu, Deus que fez a terra, Deus que fez tudo isso. Nós servimos a esse Deus. E vocês estão adorando todos os outros deuses. Ali eles começaram a pregar o Evangelho ali. E aí diz a palavra do Senhor que teve uma confusão novamente naquela cidade. Veio outros povos de outras cidades ali, veio outras pessoas ali e começaram a confrontar. Ali, uns acreditaram, outros não acreditaram ali, o que aconteceu? E aí começou aquele rebuliço de novo, já pensou? Já fez na outra cidade, e agora está fazendo nessa cidade, mais perseguidos, poxa, acabei de ver o milagre, e agora, de novo. É o que acontece na vida do cristão, irmãos. Hoje nós vemos milagre, mas se eu não ser constante, o inimigo, no outro dia, na outra hora, ou no outro minuto, ele vai fazer algo para abalar a sua fé. E se você não ser constante diante da presença do Senhor, você não tiver uma visão de reino, você cai. E aí, o que aconteceu ali, naquela outra cidade ali, onde que Paulo curou esse homem? Teve aquele reboliço novamente, aquela discussão novamente entre eles. Diz a palavra do Senhor que eles apedrejaram Paulo. Poxa, ele acabou de ser um canal, um instrumento para curar um homem de uma enfermidade de nascença, e ainda ele é apedrejado. E na vida do crente, irmão, muitas das vezes é isso, sabia? Você é um canal para curar alguém, você é um canal para libertar alguém, você é um canal para salvar alguém, mas muitas das vezes a pessoa, ou até os outros que estão do lado dela, vão te criticar, vão falar, mas se você der ouvido para os outros, onde está a sua fé? Onde está a sua posição? Onde está o seu posicionamento diante do Senhor? E ali o que acontece ali? De repente eles começaram a apedrejar Paulo. E diz a palavra do Senhor ali que Paulo ele ficou como se fosse morto ali. Eles achavam que Paulo estava morto. Já pensou tomar pedrada? Eu fico imaginando.
A época antiga era assim, as pessoas apedrejavam. E ali apedrejaram Paulo, jogaram ele para fora da cidade. E no versículo de número 19 diz assim: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas, rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Amém? Esse cara é louco, né, irmãos? Eu fico imaginando, esse cara é servo de Deus mesmo. E muitas das vezes no dia de hoje a gente é louco também. A gente toma tanta paulada, tanta porrada, pregando o evangelho, fazendo a vontade do Senhor, as pessoas te chamando de tantas coisas, mas no outro dia você está lá fazendo a obra, você está lá com a mesma fé. Por isso que o Senhor, Ele escolheu a mim, Ele escolheu você. E ali diz a palavra que ele se levantou e voltou para a cidade. Cara doido. E voltou para a cidade. Daí no versículo de número 21 diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Olha, depois ele voltou e ainda continuou, perseverou. O segredo da minha vitória, o segredo da sua vitória é perseverar e continuar. Diante dos ataques, diante das lutas, diante dos problemas, das situações, é continuar e não voltar para trás, não desanimar. E ele continuou e ainda fez discípulos ali naquele lugar. E no versículo 22, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-nos a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Esse versículo é tão maravilhoso, irmãos. O homem ali pregou, foi usado para curar, foi apedrejado, voltou para a cidade e ali de repente fez discípulos. E o Senhor Jesus nos ensinou a fazer discípulos. Fez discípulos e ali ainda confirmou aquele povo a perseverar na fé, porque sabe que por muitas lutas, por muitos problemas, por muitas dificuldades, nós vamos entrar no reino dos céus. O reino de Deus é conquistado à força, irmãos. Não é de qualquer jeito, não é sentado numa cadeira só. O reino de Deus é fazendo a vontade do Pai. O reino de Deus é fazendo a obra do Senhor. Eu vejo pessoas dentro de um ministério, dentro de uma igreja: eu estou fazendo a obra, eu estou limpando, eu estou na porta, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Isso daí, irmãos, isso daí a igreja estabelece para fazer a rotina da igreja dentro do templo. Mas o seu chamado, a sua obra é lá fora, ganhar vidas. E de fazer discípulos, o Senhor Jesus Ele nos ensinou. A gente vem aqui para a igreja, a gente se alimenta da palavra, a gente toma uma injeção de fé, uma injeção de ânimo, uma injeção para a gente ir lá fora e ganhar mais almas para o reino de Deus. Porque um dia você era cego. Um dia você tinha fé, mas não tinha a fé que hoje você tem. É isso que o Senhor Ele ministra na manhã de hoje, irmãos. Esse versículo é tão maravilhoso, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé. O Senhor Ele nos exorta a cada dia a permanecer na fé, irmãos. Hoje tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, diz que tem fé, mas não acredita no tamanho do Deus dela. Não acredita que Deus pode curar. Ontem eu estava conversando lá na festa do aniversário da minha sobrinha e eu vi uma pessoa falando assim: é o Alzheimer? O Alzheimer não tem cura. O Alzheimer não tem cura, foi diagnosticado, os médicos já diagnosticaram que não tem cura. Isso daí a medicina falou. Mas eu presenciei que o Alzheimer tem cura, irmãos. É loucura? Não é loucura, eu presenciei. Eu vi esse testemunho de uma mulher que eu carreguei, uma senhora de idade que eu carreguei ali, levei até o carro, levei ela no hospital, ela me bateu e tudo mais, porque ela estava com Alzheimer, era como se fosse uma criança. E aí passou um tempo, essa mulher estava dentro da igreja adorando a Deus, exaltando a Deus e conversando. Uma sabedoria. É Deus, irmão, Deus Ele faz. O Deus do impossível ao qual eu sirvo, eu sei que Ele pode fazer. Mas eu preciso confiar, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé.
Você precisa ter fé, irmãos. Não ande mais como o mundo anda. Hoje, né, já foi falado, a gente não está aqui para falar de partido político, de eleição, de nada, a gente está aqui, né? Hoje as pessoas estão confiando em dois homens. Hoje o país está dividido confiando em dois homens. A minha confiança tem que estar no Senhor, irmão. A sua confiança tem que estar no Senhor. Não é no homem. O homem, ele não pode te oferecer nada. Ele promete, mas não cumpre. Mas o Deus a qual eu sirvo, ele promete e ele cumpre. Outrora lá atrás, o Senhor ele falou: no lugar de choro, eu vou te colocar tanta alegria naquele lugar, vai ser um lugar de dupla honra. E o Senhor ele tem colocado neste lugar. Quantos sinais, quantas curas, quantas libertações, quanta salvação, quanto o Senhor operou neste lugar, o Senhor ele tem feito, porque Ele prometeu, Ele cumpre. Eu sei que Ele vai fazer muito mais, Ele tem preparado muito mais para mim e para você, mas eu preciso ter fé, e eu preciso praticar, e eu preciso ser constante. Se eu ficar só esperando, irmãos, tem pessoas que ela falam assim: eu fui para a igreja, já aceitei Jesus, já fui batizado, tá bom demais. Ei, você foi chamado para uma grande obra. Você foi chamado para militar, para ganhar vidas para o reino do Senhor. E aqui que o Paulo ele fez: ei, pessoal, vamos acordar. Pessoal, vamos despertar. Ó, aconteceu isso daí, mas vamos se reanimar, vamos perseverar, vamos continuar fazendo. Vamos continuar, porque Jesus ele vai operar. E aí, para estar encerrando, no versículo de 23 diz assim: havendo-lhes por comum consentimento eleito anciões em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor, em que haviam crido. 24. Passando depois por Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, tudo cidade, irmãos. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus, para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, eles chegaram e reuniram a igreja novamente, relataram quão grandes coisas Deus fizeram por eles, e como abriram aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Amém? Ei, irmãos, é maravilhoso isso. Eles voltaram para a igreja, relataram de tudo o que aconteceu no meio do caminho, quantos os gentios abriram os olhos da fé. Mas para os gentios abrir os olhos da fé, precisa de alguém, não precisa de mim, precisa de você. Você foi chamado para isso. Você foi escolhido para isso. Se você não entender, irmãos, a sua oração é em vão. Hoje você vê por essas portas orar por alguém: Senhor, liberta ele do vício. Senhor, cura aquele. Senhor, faz isso. Senhor, abre umas portas. Se você não tiver fé, se você não tiver uma visão de reino, se você não fazer, irmãos, não acontece. Não acontece. É em vão a nossa vinda aqui. É em vão, irmãos. Nós só vamos viver num grupo de pessoas, e o Senhor ele não vai operar sinais e maravilhas, Ele não vai fazer através da sua vida. Ele precisa de você. As pessoas vão pensar: Jesus não precisa de mim. Ele não precisa de mim, não. Ele precisa porque você tem que ser um canal. Você tem que ser um instrumento usado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Mas Deus vai abrir a sua boca, o Espírito Santo de Deus vai abrir a sua boca, e você vai pregar para aquela pessoa. Poxa, eu nem sei o que eu falei para ele. A minha esposa muitas vezes fala assim: o que você falou para aquela pessoa? Eu nem sei, eu comecei a falar, o Espírito Santo de Deus mandou falar, comecei a falar, eu nem lembro o que eu falei. Mas eu sei que ele ouviu, ela ouviu. E é assim, irmãos, é tão maravilhoso quando você deixa ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você deixa, quando você abre o coração, abre o entendimento, pede para que Deus arranque a cegueira espiritual. E nessa manhã o Senhor ele quer arrancar a sua cegueira espiritual e quer mostrar para você qual é o chamado. Qual é o seu chamado? E eu estava na manhã de hoje ali, estava conversando com o Senhor, e o Senhor pediu para nós fazermos algo, pastor Leandro e pastora Branca, os dois pastores que estão aí na frente. E
Quando eu li essa palavra aqui, no capítulo de número 13, para a gente não tomar muito tempo, do capítulo 13, no versículo de número 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Amém? Eu queria pedir para o pastor Leandro e para a pastora Branca vir aqui na frente e vai pôr as mãos sobre a sua cabeça. Ah, mas eu não estou preparado. A gente não está aqui para... não está sendo separado para o ministério, não. Hoje você vai ficar na porta, hoje você vai ser um pregador. Eu não estou falando nada disso, irmãos. Hoje Deus ele vai abrir a sua mente, abrir o seu entendimento, arrancar a cegueira espiritual, porque você tem um chamado e Ele tem pressa para te usar. E Ele tem pressa para te usar. Através da sua vida, através da sua fé, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas. Através da sua fé, aquele que muitas das vezes você achou que era impossível ele estar aqui, ela vai estar aqui, adorando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Mas precisa ter uma posição. E foi o que o Senhor ministrou na manhã de hoje. Os sacerdotes colocaram a mão na cabeça deles. A gente não está separando, não ungindo ninguém, não, irmãos, não tenha medo. Mas você que faz parte do corpo de Cristo, você tem uma visão de reino nessa manhã, você pode vir até aqui na frente. Não fica com vergonha, não. Não fica com vergonha, será que eu vou cair? Não tem nada disso, não, irmão. Não é nada disso. O Senhor ele só quer te liberar o algo nessa manhã. O Senhor ele quer liberar o algo para você nessa manhã, que você que vai tomar posse nessa manhã disso. Porque tem pessoas que através da sua vida precisam ser curadas. Assim seja, Pai. Tem pessoas através da sua vida que precisam ser libertas. Assim como aqueles sacerdotes, eles colocaram a mão na cabeça. E depois daquilo, Paulo e Barnabé tomaram posse e foram fazer a obra lá fora. Você vai fazer a obra lá fora. Você vai fazer a obra lá fora. E você vai voltar, assim como Paulo um dia voltou com Barnabé e falou: grandes coisas o Senhor fez. O Senhor libertou pessoas, o Senhor curou pessoas que estavam sem esperança, pessoas que já estavam muito tempo, desde nascença sem andar, o Senhor fez através da minha vida. Hoje o Senhor está liberando algo especial para você. É reino nessa manhã, irmãos. É visão de reino nessa manhã. É visão de reino nessa manhã. Toma posse. Toma posse daquilo que o Senhor tem para você nessa manhã. Você tem um chamado tão especial que muitas das vezes você não enxerga. Hoje você não entende, mas você vai entender lá na frente. O Senhor me escolheu lá atrás. Um dia o Senhor falou para mim lá atrás, mas eu não entendia. Hoje eu estou entendendo, porque eu abri os meus olhos espirituais, eu abri o meu coração e me entreguei por inteiro. Nessa manhã o Senhor ele quer isso de você. Então recebe nessa manhã. Recebe nessa manhã esse poder. Recebe nessa manhã. Recebe em nome de Jesus Cristo nesta manhã. Recebe. Muitas das vezes a gente fica: eu não tenho chamado. Eu, quando comecei o Evangelho de Cristo, eu olhava e falava assim: eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei fazer nada dentro da igreja. Eu achava que era para fazer na igreja, mas não é para fazer na igreja. Não é para a igreja. Na igreja o Senhor ele cuida. É lá fora que você vai ser usado. É lá fora que lá você vai libertar, vai sarar e vai curar através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nessa manhã você vai tomar posse. Recebe nessa manhã. Você louvou desde o início do culto: eu quero viver o
um algo novo. E o Senhor ele está liberando um algo novo para você nessa manhã. Você vai sair daqui nessa manhã com este algo novo. Um algo que Ele escolheu lá atrás. Eu escolhi você no meio da multidão. Eu escolhi você lá no meio daquela multidão. Você tinha fé para ser liberto, para ser salvo, para ser transformado, mas você não conseguia. Mas alguém falou do meu amor. Alguém teve ousadia e disse: levanta-te e anda. E hoje você está se levantando e andando para fazer a obra do Senhor. É isso, irmãos. Ei, você foi chamado, você foi escolhido. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Eu quero viver algo novo. Você levou nessa manhã algo novo. Recebe este algo novo nessa manhã. Recebe, você é escolhido. Você é escolhido do meio da multidão, você foi chamado. Você foi chamado para pregar as boas novas. Você foi chamado para fazer a vontade do Pai. Você foi chamado, assim como você foi liberto, você foi chamado para libertar. Assim como você foi curado, você foi chamado para curar. Ei, toma posse nessa manhã. Jesus Cristo, como nosso grande líder espiritual, Ele falou assim: ei, vocês vão fazer obras maiores do que a minha. Ei, Ele não segurou para Ele, Ele liberou para mim, Ele liberou para você. Vocês farão obras maiores do que a minha. Se você tiver fé, você vai fazer obras maiores do que Jesus Cristo fez nessa terra. Ei, é loucura, irmãos? Não, é palavra, é posse, é fé. E nós vivemos por fé e não por vista. Nós não vivemos porque o mundo vê, porque o mundo faz. Não, nós vivemos com visão de reino, irmãos. É com visão de reino. Hoje, né, os olhos carnais, a gente não enxerga nada. Mas, ei, através dos nossos olhos espirituais, o Senhor está curando aquela pessoa lá. O Senhor está libertando aquela pessoa lá. O Senhor está honrando e abençoando aquela pessoa lá, os céus. Ei, é através da sua fé nessa manhã. Recebe esse algo novo nessa manhã em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Recebe nessa manhã esse algo Glória novo. a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Ti. Mais alguém? Não tenha medo não, irmão. Você louvou, você quer um algo novo. E a palavra foi liberada do altar. Recebe um algo novo de Deus nessa manhã. Recebe um algo de Deus nessa manhã, Lucas. Ah, mas é uma criança. Ei, Deus usa os pequeninos. Ei, é uma criança, mas Deus usa os pequeninos. Ei, que o Senhor ele venha fazer através da vida do Lucas. Em nome de Jesus. Através da vida do Lucas, vidas serão curadas, vidas serão libertas, vidas serão transformadas. Ele tomou posse da palavra. Ei, não importa que é uma criança. Deus escolhe a criança, Deus escolhe os jovens, Deus escolhe os mais velhos, Deus escolhe os mais idosos, Deus escolhe aquele que realmente abre o coração e aquele que realmente entende que, ei, você é um escolhido, você é amado. Ele te escolheu, Ele te chamou. Recebe nessa manhã esse algo novo. Amém, irmãos? Recebeu? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa manhã, Senhor, eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu sei que a Tua palavra não volta vazia, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória. Pai, vai de encontro, Senhor, com cada vida, Senhor, que entendeu, que ouviu, Senhor, amado Deus santo, e recebeu de Ti nessa manhã, Pai. Que em nome de Jesus Cristo haja testemunhos através da vida deles, ó Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo, porque eu creio que a Sua palavra não volta vazia, Senhor. Ah, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, abençoa grandemente os seus lares, os seus familiares nessa manhã, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cumprir, Pai, o seu querer, a sua vontade. É que eu te peço e desde já te agradecer as palmas do Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Percebemos? Amém. Mas deixa eu passar algo aqui. E eu não quero perder esse ensejo antes de nós ministrarmos a ceia. Pode sentar, por favor.
Vocês ouviram tudo que foi liberado aqui do altar? Aleluia. Ouviram, né? Mas o Senhor está falando e eu quero ser bem direto e bem incisivo, tá? Quando o pastor Laércio falou, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, este versículo ele me remeteu a falar algo para os irmãos e a direcionar isso para os irmãos. Por que alguns não vieram para frente? Sabe por quê? Porque ainda precisa se decidir que lado está. Por que estou dizendo isso? Você tem que decidir o lado que você está. O muro, você já decidiu não decidir. Como assim? Nós temos que decidir por Jesus. Senão a gente está decidindo pela igreja. Senão a gente está decidindo pelo homem. Senão a gente está decidindo pela nossa vida e não por Jesus. Hoje, o Senhor nos chama para essa decisão. A palavra foi liberada para que essa decisão seja tomada. Você, não o fato só de vir à frente, mas quem veio à frente já tomou uma decisão. Quem não veio à frente não tomou decisão nenhuma. Por que estou enfatizando isso? A palavra não foi liberada para um grupo de pessoas, a palavra foi liberada para todos. E a nossa decisão é o que vai influenciar o restante dos nossos passos e da nossa caminhada. Quem decide, faz. Quem não decide, continua em cima do muro. E quem construiu o muro? Vocês já sabem dessa história, né? O muro pertence só a uma pessoa. Não foi Jesus que construiu o muro. Então quem está no muro já decidiu não decidir. Então, por que estou dizendo isso? Este mês, a hora que o pastor Lércio estava falando ali, o Senhor falou, irmãos, e é algo tão tremendo, que assim, se prontifique e faça conforme o Senhor ele tem te orientado. Mas o Senhor aqui, ele falou algo que eu achei muito, assim, tremendo para nós. A irmã Siona deu um testemunho falando de algo, e sempre, normalmente nos cultos ou independente das ministrações, nós sempre procuramos estar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana em jejum e em consagração. Então isso aí já é uma prática nossa, normal. Mas irmãos, chamo a atenção dos irmãos e chamo hoje os irmãos para um compromisso este mês de outubro. Todos os dias ímpares, tire um período de jejum e oração ao Senhor. Todos os dias ímpares, tira um período de jejum e oração ao Senhor. Por quê? Porque este mês ele nos chama para nós nos consagrarmos e para nós nos santificarmos nele. Entenda, não é da boca para fora. Da boca para fora nós estamos decidindo ficar no muro. É ter uma decisão, que lado você escolhe, que lado você quer estar, aonde você quer permanecer. Por que isso? Porque durante 9 meses Deus foi ministrando algo sobre nós. Agora Ele está falando, agora o posicionamento é nosso. Aonde você escolhe estar? Aonde você quer estar? Aonde você quer ver e manifestar esta glória que foi apresentada? Ou você não quer esta glória que te foi apresentada? A escolha é nossa. E diante desta palavra, e diante daquilo que o Senhor ordenou, o pastor Laércio a ministrar, e ao que foi feito, ao ato profético que foi feito aqui, foi liberado algo sobre a sua vida. E que este algo agora comece a frutificar, mas na dimensão daquilo que o Senhor ele começou a fazer através da sua vida. Então decida o quanto antes, faça o quanto antes, e neste mês de outubro, vamos juntos fazer isso, nos consagrar e nos santificar diante da presença do Senhor. O Senhor vai nos orientar e vai nos falar tudo o que nós temos que fazer. E o Senhor já falou, já iniciou através desta palavra de hoje. Ele já falou para nós, nós fomos ungidos e separados para algo grandioso. Agora nós só temos que fazer o seguinte, ser constantes e perseverantes naquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. E a cada dia Ele vai aperfeiçoar a sua palavra. Porque quando Ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus,
neste mês Ele vai nos ensinar a ouvir através dessa palavra. Não ouvir somente a palavra, mas ouvir através dessa palavra. Quando você pegar e for falar com alguma pessoa, você vai ouvir aquilo que Jesus quer falar para ela. Você vai ouvir o modo que ela está. Você vai começar a ouvir aquilo que a pessoa está vivendo, para que você ministre a palavra certeira no coração dela, do modo que tem que ser. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Irmãos, e a ceia é algo para nós compartilharmos, é algo para nós estarmos certos. E assim, eu já quero, de antemão, antes de ler, quero perguntar algo. Você está com alguma coisa no seu coração contra alguém? Vai lá e peça perdão agora. E se não puder pedir perdão, mesmo assim, dentro de você, libere perdão para essa vida e depois vai lá e peça perdão para essa vida, se ela não estiver aqui. Por que isso é necessário? Para que nenhum tipo de condenação caia sobre a sua vida. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Hoje nós vamos fazer particionado, tá? Então vamos orar primeiro pelo pão hoje. Aleluia. Fazer particionado. Aleluia. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença. Consagramos, Pai, este pão nas tuas mãos. Consagramos isto que simboliza o seu corpo, Pai. Que simboliza, Pai, tudo que foi entregue na cruz do Calvário pelas nossas vidas. E assim, Pai, nós fazemos em memória de Ti, Senhor. Para que cada vez mais, ao fazermos este ato, possamos lembrar, Pai, que o Senhor vive e o Senhor reina e o Senhor voltará. Assim consagrado está, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, irmãos? Então, receba aí o pão. Aleluia, glória a Deus. E saiba daquilo que o Senhor Ele quer para a sua vida. Saiba daquilo que o Senhor Ele preparou para você. Não deixe nada impedir ou nada paralisar o que o Senhor colocou sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Maravilhoso tu és, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Santo, santo. Oh, maravilhoso tu és, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Aleluia, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou. Coisas. Vai, meu irmão. Agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Tudo preparado já está. Vem cear, mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Vamos comer o pão? Amém? Aleluia. Poder ser.
Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Graças Te damos. Sabemos que somente Tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Aleluia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, e dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém, irmãos? Então vamos orar. Levanta suas mãos para cá. Senhor, graças Te damos, Pai. Muito obrigado pela Sua presença. E agora consagramos este suco de uva, Senhor. Suco de uva que aqui, Senhor, nos é apresentado, Pai, mostrando e revelando. E não só disso, mas para fazermos lembrança do Seu sangue, daquilo que foi derramado na cruz do Calvário por nós, para a purificação, Senhor, dos nossos pecados, para a purificação, Senhor, de todo o nosso ser e para que a nossa iniquidade fosse extirpada. Somos gratos a Ti, Pai. Nós consagramos este suco de uva, porque nós sabemos que ao fazer este ato, Senhor, nós vamos, Pai, fazer com que esta memória seja viva e se faça presente, Senhor, o Seu querer e demonstre a Sua glória, Pai, nesta geração. Graças nós Te damos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é Teu nome, Pai. Glórias a Ti, Senhor. Maravilhoso Tu és, Pai. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, fazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Santo é Teu nome, Pai. Aleluia. Glórias a Ti. Fala assim: até que o Senhor Jesus venha. Vamos tomar o suco de uva em nome de Jesus. Agora tire um tempo. Agradeça ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Agradeça ao Senhor pela Sua presença. Agradeça ao Senhor pela Sua glória. Agradeça ao Senhor pela Sua majestade. Agradeça. Agradeça por tudo aquilo que Ele tem feito e tudo aquilo que Ele vai continuar fazendo sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia.
Obrigado, Senhor, pelo seu amor e pelo seu cuidado, Pai. Aleluia. Senhor, somos gratos, Pai, pelo seu amor e tudo que o Senhor tem feito, da maneira que o Senhor tem feito. Então usa-nos, Pai, para ser esses instrumentos, ó Senhor, para levar o seu Evangelho, fazer com que as pessoas vejam, Senhor, o seu querer, manifeste a sua glória. Aleluia. Santo teu nome, Pai. Glórias a ti. Obrigado, Jesus. Santo teu nome, Pai. Glórias a ti, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela sua presença, pelo seu amor. Graças te damos, ó Senhor, por mais este dia, Senhor, preparar, estarmos aqui e juntos sentarmos à mesa. Que seja este tempo, Senhor, de um despertar, não só, Senhor querido, aqui nossa, mas também de toda a igreja de Cristo nesta terra. Que seja um despertar agora onde possamos buscar. Possamos, Pai, em tempo e fora de tempo, proclamar a sua palavra como assim o Senhor nos deixou escrito. Que possamos ser cartas vivas ao Senhor para anunciar o seu Evangelho. Que possamos ver, Senhor, esta unção sendo revelada no seu profundo e poder, Pai, revelar, Pai, a sua graça, a sua glória e a sua santidade dia após dia. Que o seu amor, Pai, seja grandioso e a sua presença seja maravilhosa. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que as palmas louvam o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo teu nome, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Então vamos estar orando e encerrando o culto. E em nome de Jesus, faça com que este propósito seja vivo na sua vida. Tire estes dias ímpares. Tem este propósito de oração e jejum. Ah, mas vai ser por alguma coisa? Sim, vai ser pela sua vida. É isso, é pela sua vida. Nesse dia você não vai pedir por ninguém. É por você. É para que Deus revele tudo aquilo que Ele tem ministrado sobre a sua vida. Você não vai interceder por ninguém. Você não vai pedir por alguma coisa. Você vai agradecer a Deus e pedir para que Ele revele essa palavra que está sendo liberada sobre a sua vida, para que você viva todas as promessas dEle. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vá com esta palavra que foi ministrada hoje e saiba, o Senhor Ele te ungiu, o Senhor liberou algo, mas, como o pastor Laércio ele disse, eu até anotei aqui, não pare. Persevere e seja constante. Amém. Porque é assim que o Senhor Ele vai revelar a glória dEle sobre as nossas vidas. Amém? Oremos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos, Pai, por este dia. Consagramos agora diante de ti, Senhor, a nossa vida, o nosso dia e tudo que o Senhor, Pai, já preparou para nós. E, Pai, como igreja, revestidos com a armadura de Deus completa agora, nós, Senhor, apresentamos todas estas famílias, todos estes pedidos de oração, todas estas pessoas. E agora orando, Senhor, o Senhor me move a orar por este homem, Senhor. Este homem que se encontra aqui, Pai, num leito, Senhor, e ainda, Pai, os médicos não deram esperança, Senhor, para ele poder voltar. Pai, nós como igreja, nós te clamamos e sabemos, tira ele, Senhor, deste lugar de morte. Tira ele, Senhor querido, deste lugar, Pai, aonde, Senhor, os homens já o condenaram e disseram que não tem mais jeito. Pai, nós sabemos, ó Senhor, que o Senhor tudo pode. Então, Pai, faça com que o teu milagre,
que faça, Senhor, com que a mente dele seja restaurada, todos os seus órgãos sejam renovados, e tudo aquilo que o Senhor preparou para a vida dele venha, e ele veja que só o Senhor é Deus. Tira ele, Pai, desta escuridão e traga, Pai, para a luz, ó Senhor, e revele o seu querer, porque nós profetizamos a cura, e nós profetizamos, Pai, que ele se levantará, e nós veremos, Pai, esta glória sendo manifesta. Também, Pai, aqueles que a medicina disse, Senhor, que não tem mais jeito, os médicos já deram decreto, Senhor querido, que esta enfermidade não tem cura, nós profetizamos da maneira que a palavra foi liberada, ainda que o homem diga, ainda que a mulher diga, ainda que o mundo diga, ainda que as pessoas falem, Senhor, nós cremos, sim, Pai, há, Pai, uma solução, há uma resposta e há cura para aquilo que parece impossível, em nome de Jesus. E nós cremos, Pai, nesta cura, nós cremos nessa restauração, nós cremos naquilo que o Senhor preparou para esta vida e para estas famílias, em nome de Jesus. Retira, Senhor, eles, Pai, deste calabouço, Senhor, espiritual, desta prisão espiritual, Pai, aonde eles foram ali acometidos através da opressão, através da depressão, através, Senhor querido, das coisas que foram lançadas, das palavras e de tudo aquilo que eles passaram. Retira eles, Pai, desta prisão, Senhor, espiritual, e traga eles a vida, Senhor. Sabemos que tem ali pessoas, Senhor, familiares e também pessoas deste livro de oração que estão passando por isso. Então traga-os, retira-os desse lugar, traga-os agora, Pai, novamente à lucidez, e faça com que a sua glória, Pai, seja revelada e todos vejam que só o Senhor é Deus, Pai. Somos gratos pelas curas, transformações, e também, Pai, que todo espírito familiar, espírito de divisão e contenda que estão sendo, Senhor, levantados sobre os lares, sejam quebrados, desfeitos e destruídos agora, em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na restauração e no renovo destas vidas, Pai, por isso somos gratos a Ti, em nome de Jesus. Também consagramos todos estes propósitos de oração, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no coração dos Teus filhos, Pai, para eles poderem ali buscar, se consagrar, e ali, Senhor querido, colocar ali como uma prioridade, está consagrado diante do Seu altar, que venha conforme o Seu querer e no Seu tempo. Consagramos também todos os dízimos e ofertas diante do Senhor, que seja para uso exclusivo na Tua obra e para poder suprir aquele que hoje está passando, Senhor, por alguma necessidade. Consagrado está, em nome de Jesus, para que se cumpra, se faça e se estabeleça o Seu querer. Muito obrigado, Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, os nossos recados, por enquanto ainda continuamos, né, Pastor Lécio? Por enquanto, irmãos, mas vão vir ainda algumas novidades. Por enquanto continuamos com a oração, segunda-feira das 19 às 20, os cultos a partir das 20 horas na quinta-feira, e o próximo domingo às 18 horas. Mas estejam orando, porque daqui a pouco, em nome de Jesus, nós vamos retornar com os cultos de quarta-feira à tarde. Amém? Mas tudo no tempo e no modo que Deus assim estiver nos instruindo. Amém? Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos dê sabedoria para aquele que ainda não votou, que vote conforme aquilo que o Senhor colocou no seu coração, para que nenhum princípio de Deus seja quebrado, mas antes para que a palavra seja cumprida. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por este dia. Obrigado, Pai, por a oportunidade de estarmos aqui. Consagramos tudo diante do Seu altar e Te agradecemos. Muito obrigado pela Sua presença e pelo Seu amor. Despede-nos debaixo da Sua paz, da Sua graça e da Sua proteção. E leva-nos em segurança, Senhor, para todos os lugares aonde nós formos hoje. Abençoa, Senhor, a nossa ida e o nosso retorno, Senhor, para que tudo seja feito para a Sua glória, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos, de agora para todo sempre. Todos digam amém. Amém. Uma semana abençoada em nome de Jesus.